A série Sandman foi uma adaptação fiel aos quadrinhos? Ela é tão importante como os quadrinhos foram? Você gostou? Você não gostou? Fique com a gente depois da vinheta. Fala, perdidos e perdidas, sejam muito bem-vindos a mais um dos Perdidos no Tempo. Todo mundo saindo do mundo sonhar, todo mundo conhecendo Morpheus, ou então Sandman, que é aquele carinha da cultura inglesa que tem a remelinha ali, né? E você tem ele que coloca na remela, não, aquilo ali era areia que ele colocava nos seus olhos. E baseado nessa. João Pestana. João Pestana, isso mesmo, Fábio. E baseado nesse folclore inglês, a gente tem uma das mais importantes obras dos quadrinhos, revolucionária, significativa. A gente pode falar, inclusive, que mudou, sim, os rumos dos quadrinhos. E a gente tem agora a série da Netflix, uma adaptação, pode-se dizer fiel, pode-se dizer que essa adaptação renovou Sandman para os tempos atuais, ou será que ela ficou muito diferente? O que vocês estão achando da série, meus amigos? Cara, assim, eu gostei, pra gente começar o nosso papo aqui, né? Eu gostei da série, achei que foi uma adaptação não 100% fiel, mas não é para ser, não precisa ser, eu não esperava que fosse, né? 100% fiel, até porque é uma adaptação, né? Uma transposição. Mas eu acho que ela tem o principal, eu acho que ela tem os elementos essenciais da história, estão ali, né? Eu acho que algumas liberdades, algumas mudanças que eles fizeram para adaptação funcionaram na história, né? Porque, enfim, você não pode querer contar a história da mesma maneira que foi nos quadrinhos. São duas mídias diferentes, você tem que se preocupar com algumas coisas em termos de estrutura narrativa da série que você não vai se preocupar nos quadrinhos, né? Porque a maneira de contar é diferente, o ritmo é diferente. Mas, assim, no geral, eu acho que ela foi uma boa adaptação. Eu gostei bastante da série e eu acho que ela fez jus à obra original. Nem que seja, né, para despertar o interesse em quem não leu ainda, ler. Se você ainda não leu Sandman, faça esse favor para você mesmo e leia. Leia a saga inteira. Eu também achei uma boa adaptação, uma boa série. Para mim, né? Tá um pouco distante de ser sensacional, como está na mesma distância que eu acho que ela não presta. Então, assim, para mim é uma boa série, né? Gostei muito de ver. Me diverti vendo, achei bem interessante a série. Talvez o que eu não tenha gostado um pouco foi a escolha do ator principal para fazer o Sandman, né? Mas isso é um gosto pessoal, né? Então, eu acho que pela importância do quadrinho, a importância do Sandman, né, na nossa cultura, talvez eles, não sei, podiam gastar um pouquinho mais para contratar um cara um pouquinho mais de peso. Mas ele também não chega a ser horroroso, né? Mas enfim, eu gostei bastante da série também. Cara, antes de eu ir para a série, o Fábio tocou, acho que, num ponto importante, e que é a importância dos quadrinhos, o que foram os quadrinhos do Sandman, né? Porque conversando com várias pessoas que leram os quadrinhos nessa época, e eu também tenho esse defeito nerd no meu currículo nerd, né? Eu não li Sandman naquela época, eu já vim ler agora, já com o negócio da série, já então. Eu acho que o impacto para um adolescente ou para um jovem que lê os quadrinhos e estava acostumado com o que estava saindo de quadrinhos de heróis, ler Sandman, cara, é de explodir a cabeça. É algo revolucionário. E a série, quando você vai ver e você nunca teve contato, você já não tem esse saudosismo. E aí os temas que Sandman aborda também já não são tão novidades assim, entendeu? Já não é... Muita coisa se bebeu nessa fonte, acabou sendo inspirado, se trazendo. Então ele já não tem mais aquele impacto que os quadrinhos tiveram. Eu acho o seguinte, assim, primeiro, Sandman e algumas outras revistas da época, que eu lembro agora rápido, Monstro do Pântano e tal, foram responsáveis pelo surgimento do selo Vértigo, naquela linha de quadrinhos adultos da DC que perdurou várias décadas, terminou alguns anos atrás. Terminou poucos anos atrás. Então, teve esse impacto editorial, vamos dizer assim, né, que se abriu um espaço para contar histórias adultas diferentes, totalmente descoladas do universo de super-herói, e muita coisa boa saiu nesse selo, né?
Mas, assim, o Sandman também tem outros méritos. Salvo engano, foi a primeira, e não sei se a única, revista em quadrinhos que ganhou um prêmio literário, por causa daquela edição do Sonho de uma Noite de Verão e tal. Então, assim, para mim, o Sandman, eu também não li o Sandman exatamente no momento que ele saiu, né? Fui ler alguns anos depois, mas ele é uma série que mistura... ele é um quadrinho filosófico, para mim. Ele não é um quadrinho de super-herói, obviamente que não. Ele não é um quadrinho de terror. Não. Ele é uma coisa assim diferente e única. Ele vai misturar a filosofia e um monte de referências e um monte de coisas legais e um monte de ideias interessantes que, como o Oswaldo falou, muita coisa se aproveitou disso para outras séries. Então, quem de repente está conhecendo o Sandman só agora não sabe que, na verdade, ele foi a fonte de muita coisa. Né? Tá fazendo esse caminho inverso, então, isso aí é batido. Não, mas foi daí que surgiu muita coisa que a gente hoje em dia está acostumado a ver. Então, eu acho que é preciso pôr as coisas nos seus devidos lugares e fazer essas referências, né, para organizar um pouco na cabeça da galera. Talvez, bom, o Sandman é top 3, né? Junto com Cavaleiro das Trevas e o Watchmen. Sandman, sendo que o Sandman tem isso que o Fábio falou, né? Ele põe o quadrinho num outro patamar, é um outro degrau que ele sobe, que é um degrau de arte mesmo, de literatura, esse tipo de coisa. Então, só por isso, ele é simplesmente fabuloso, né? Eu, como li há muito tempo o Sandman, que foi isso que o Oswaldo falou, a minha reação vendo a série, ela é diferente, porque eu tive toda a cabeça explodindo naquela época. Então, as coisas que eu vi, acho muito bacana, tudo isso que eu vi, mas a minha maior reação foi quando eu li na época, o Sandman, né? E além de tudo isso, cara, o Sandman ainda tinha as capas, né, cara? Que a gente tem que comentar aqui que as capas do quadrinho do Sandman era um negócio... Obras de arte, né, Você pode moldurar e colocar na tua casa, bicho, porque é um negócio sensacional, de profundidade, tem várias leituras nas capas, sabe? O quadrinho do Sandman começava você analisando a capa. Então, assim, tem um impacto muito grande. Na época teve um impacto fabuloso. Assim como a série também tem o seu impacto. Ela não estou aqui dizendo que ela não tem impacto nenhum. Não, ela também tem um impacto dela. Justamente por isso, por ela ter sido a referência de um monte de coisa que a gente já está cansado de ver, né? Como você falou. Então, assim, é importante ter o Sandman, é importante que as pessoas vejam, é importante que as pessoas vejam. Quem não leu, leia o Sandman. E quem leu o Sandman e está achando que é muito absurdo tudo isso que está acontecendo na série, é porque não entendeu a série. Não entendeu a série dos quadrinhos. Então a pessoa vai ter que voltar lá, ler tudo de novo, porque tudo que estão reclamando da série já estava no quadrinho há muito tempo. Só não vê quem não quer. Né? Ou então tá vendo agora porque agora tá fazendo barulho. Então, assim, não é novidade, galera. Então, tem que ler e tem que ver. Depois você analisa se você gostou, se você não gostou. Então. E falando sobre a série de Sandman, eu também não achei ela sensacional. Assim, vendo a série, cara, tem coisa ali que não me atraíram, acho chato, achei cansativo. Mas, no geral, é uma série ok. Eu acho, por exemplo, o 6º episódio, cara, fantástico. O 6º episódio vale a série todinha, entendeu? Só que, para mim, os 4 primeiros episódios são meio monótonos, são chatos. Eu posso dizer, como série, eu acho que não foram as escolhas corretas, entendeu? Eu teria feito de outra forma. Eu já traria o Sandman para cá, e aí eu recontaria isso lá pelo 3º ou 4º episódio, eu voltaria. Eu acho o começo daí meio lento, não gosto da transposição como foi feita. Mas talvez seja um gosto pessoal, entendeu? Chega algum momento que ali no 5º episódio ele começa a ficar bom. Cara, para mim o 6º episódio leva um pouco para cima e depois ela fica uma série muito boa. O 6º episódio é o da morte, né? É o da morte, Não, eu acho o seguinte, Oswaldo, eu entendo o que tu estás falando, e assim, qual foi a minha percepção da série, até nesses primeiros episódios, né, que foi o que tu comentaste mais. Eu acho que, assim, o Neil Gaiman, e eu sou suspeito para falar, porque eu acho ele um cara, assim, fora de série, mas, assim, ele tem um dom de conseguir condensar as coisas e com poucas palavras ou poucas páginas, no caso,
ele te dá uma noção de profundidade dos personagens, de tempo decorrido, que assim, ele consegue fazer tu te importar com aqueles personagens rápido, né? Uhum. A maneira como ele constrói a história. Isso eu acho que ficou um pouco a desejar na série, porque como eu falei, os elementos principais estão ali, mas a maneira de contar a história, o ritmo, o encadeamento das ideias e tal, e até algumas coisas que é difícil você explorar com muita profundidade por causa do tempo de cada episódio, né? Que no quadrinho você não tem muito essa limitação, você tem que estruturar a sua história ali e tal, mas você tem a liberdade que você quiser enquanto roteirista para colocar tantas páginas, mais páginas, menos páginas, enfim. Então, nesse ponto, eu concordo contigo. Eu acho que o iniciozinho talvez tenha sido um pouco lento demais em se tratando de uma série de streaming, tá? Porque no quadrinho, o quadrinho todo é lento, assim, se a gente for pegar nesse ritmo, né? Sandman não é uma história de aventura, ação e capa-espada e grandes combates. Não, não é. Então tem algumas coisas que eu acho que eles até foram bem sucedidos na adaptação, porque, por exemplo, coisas rápidas. Sandman não tem um inimigo recorrente que está ali perturbando toda hora, ali tal, não sei o quê. Vai mudando conforme a história vai avançando. Botaram a figura do Corinthians ali para ele ter um antagonista principal na temporada. No quadrinho, o Sandman às vezes não aparece na história, ou aparece no finalzinho, um quadrinho, 2 ali e tal. A história vai se desenrolando com os personagens coadjuvantes. Ele aparece ali só no final e tal. Eles conseguiram transpor isso de uma maneira que eu acho que ficou interessante para a série, né? Mas com a obrigação do Sandman aparecer sempre ou ter um papel relevante ali em todos os episódios, o que nem sempre acontece no quadrinho, né? Às vezes ele está só observando ali e a história está desenrolando. E são personagens que não vão aparecer de novo, ou só vão aparecer de novo lá para o final da série. Então é um negócio muito emaranhado, que para você conseguir adaptar de uma maneira inteligível assim para a televisão, eu acho que deve ter sido um grande esforço, mas, né, Neil Gaiman estava lá no meio, né, dos roteiristas, então tem esse porém também, né? Eu também achei quando eu comecei a ver, eu também achei meio estranho o ritmo da série. Mas depois aquilo ali fez sentido na minha cabeça, né? Uhum. Inclusive porque o começo da série é muito parecido com o começo, né, do Sim. quadrinho, né? Tem cenas ali, cara, que se você pegar no quadrinho, cara, o cara pegou até o ângulo, a luz e tal. Aí, cara, isso só pra mim isso aí já tá já tá muito bom, sacou? Mas realmente no começo eu achei ela um pouco arrastada, mas depois acho que esse arrastado fez sentido pra mim. Até o tornar ela um pouco mais acelerada também faz o sentido, né? É meio que uma reprodução de como você lê, né, um pouco o quadrinho. No começo, às vezes, você começa lendo mais devagar, depois você se acostuma com a narrativa e você começa a ficar cada vez mais curioso e você começa a acelerar o teu ritmo de leitura e tal. Eu acho que foi mais ou menos a intenção, não, ou pelo menos para mim, né, foi mais ou menos isso, né? Eu achei muito bom, cara, achei muito bom. Só não achei melhor, cara, porque o quadrinho ele vai ser sempre imbatível, cara, imbatível, imbatível. Um outro ponto que a gente tem que considerar também, que é uma série de baixo orçamento, né? Pode ser que uma segunda temporada ele já venha com orçamento melhor. E isso daí pesa em cenários, por exemplo, o cenário que ele vai no inferno. Cara, nos quadrinhos, eu acho que o formato dos quadrinhos funciona melhor. E ali é inegável você ter a questão de orçamento para colocar o inferno. Ele poderia ser melhor? Poderia ter várias outras coisas melhores. Mas custa dinheiro, né, cara? Não tem como muito fugir disso. Pô, eu gostei do inferno, cara. Eu gostei do inferno, achei bacana. Não, eu de verdade, eu não percebi tanto assim essa questão do baixo orçamento, né? Eu acho que assim, os efeitos foram razoáveis, talvez um ou outro ali que ficou mais ou menos esquisito, mas a gente vê tanta coisa que tem mais dinheiro e o efeito é pior, né? Porque assim, no geral, eu acho que até funcionou muito bem. Kenobi que diga. Enfim, né? E outra, assim, como é uma história que geralmente é mais centrada nos personagens, sem muitos grandes feitos espalhafatosos, eu acho que a questão de um orçamento maior vai servir para embelezar algumas coisas,
mas não é necessariamente uma prioridade, eu acho, pelo menos, né? Talvez nas sagas mais para frente, se a gente conseguir chegar até o final de toda a revista, precise de mais efeitos especiais, mas agora, por esse início, não vejo tanta necessidade. Cara, o Loreto falou também do ator. O ator não me incomodou. Em nenhum momento, cara. Assim, eu acho que tá ok, entendeu? Assim, não foi algum. A minha implicância, talvez, com o início da série, eu não acredito a ele, cara. Eu acho que acredito, na verdade, de escolhas ali que teria feito diferente. E é o que o Fábio falou, sabe? De fazer você se importar mais com os personagens no início, te puxar mais e ter que fazer mudar a história por causa do meio que você está utilizando, entendeu? Mas o ator, nenhum ator para mim incomodou ali. Acho que todos eles estão ok. Uns estão melhores, mas no geral todos estão ok. Eu não senti muita. Não sei se vou conseguir fazer entender. Por exemplo, o John Dee, sabe? O John Dee. Cara, aquilo ali é uma atuação, porra, muito boa, cara. Muito boa. Pra mim, ele é o melhor da série. É o John Dee, cara. Sacou? Você colocando o John Dee do lado do ator lá que fez o Sandman, cara, você consegue ver muito mais verdade no John Dee. Ele te passa muito mais verdade do que o Sandman, entendeu? Eu acho que o Sandman ficou um pouco artificial demais o jeito que ele interpretou. Pelo menos pra mim, entendeu? Você acredita muito mais no John Dee do que no Sandman. Então, assim, eu acho que se tivesse um ator mais experiente, cara com mais tarimba, sabe? Não sei, eu não gostei do cara, bicho. Mas não foi. Não o suficiente de eu não assistir a série, mas eu acho que merecia um ator. Merecia um Sandman melhor, entendeu? Eu acho. Não, eu acho que ele funcionou como Sandman. Ele é ok, Talvez né? ele. Tá bacana. Não, ele funcionou como Sandman, ele visualmente está parecido, né? Não sei como é que vai ser, por exemplo, se tiver outras temporadas, se ele vai. Porque assim, a impressão, tá? A leitura que eu fiz da história toda. O Sandman, ele começa a ter no quadrinho, é assim também, como uma pessoa, um ser, né? Isso. Distante. Sim. Então, no desenrolar da história, ele vai se tornando mais humanizado. A gente vai conhecendo o passado dele, vendo por tudo que ele já viveu e tal, todas as situações pelas quais ele já passou, e isso vai mudando a nossa percepção também. Mas, inicialmente, ele é uma coisa meio fria. Tudo bem, aí eu vou concordar contigo que um ator talvez mais experiente consegue ser melhor, mesmo interpretando uma coisa aparentemente inexpressiva, como é um Sandman assim, meio, né, distante. Sim. Mas eu acho que funcionou. Eu acho que funcionou e eu dou um voto de confiança para uma próxima temporada para ele ir, de repente, se acostumando mais com o papel ou dando um outro enfoque e tal. Eu acho que funcionou. Não, ele não é pavoroso, ele não é horroroso, mas eu acho que podia ser um pouco melhor, sacou? Sim. Por exemplo, eu gosto de John Dee, eu gosto da Luciene, eu gosto do cara que faz o Corinthians, da Joana Constantine. Eu acho todos eles ok, entendeu? Sim, assim. Sim, mas o John Dee, ele é um show à parte, né? Ah, Show sim, à parte, sim. cara. O cara pega as cenas dele assim e fala, meu amigo, traz aqui pra mim porque é meu, agora é meu, tá? Sou eu que mando aqui. Cara, o episódio, acho que é o 5, né? É o 5 que É o tem. quinto. É o quinto que é. Que é isso, cara? O cara não precisa nem falar, bicho. Cara, só de olhar tu já. Mas eu acho que ele, do elenco ali, eu acho que ele é o mais experiente. Não, ele e o Mago lá, que só aparece no primeiro, né? O Charles Dance, que é o Roderick Burgess. Que são os atores mais experientes ali, eu acho, né? Todos passam uma verdade muito bacana, né, cara? Principalmente os coadjuvantes, né, cara? São bem interessantes. O que eu só não sinto muita verdade no Sandman. Mas não chega a ser horroroso. Quem sabe. Mas esse que é o lance também. Apesar do Sandman ser o carro-chefe e tal, não sei o quê, Sim. Pra mim, Sandman, o quadrinho, é feito dos coadjuvantes. Sim, Os coadjuvantes é que dão a vida ali, a história, que Exato. movimentam tudo e tal, não sei o quê. O Sandman tá ali para ser afetado pelo resto, pelo resto do sonhar, pelos mortais e tal, e, enfim. É, influência, né, lateral que vai crescer o Sandman na realidade, né, cara? Sim, sim. Bora ver. Eu achei muito boa a série.
E você, meu caro, você gostou? O que você achou dessa adaptação do Reino do Sonhar? Você gostou do Lúcifer? Gostou do Corinthians? Você gostou desse episódio? Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, é importante aqui pra gente, e aguardemos uma segunda temporada. Falou, pessoal. Um abraço. Bons sonhos. Bons sonhos.